Queridos, vamos lá. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Nós vamos ter mais um tempo aqui. E hoje nós vamos falar sobre restituição. Restituição, nesse tempo, muitas pessoas têm falado de perdas. O Robson falou aqui de um irmão que faleceu hoje, de um cunhado de um queridão, e de repente a família está ali chorando, e nós estamos passando, muitas pessoas estão passando por perdas, perda de emprego, perda de casamento. O testemunho do César aqui foi muito, muito impactante. Eu sou grato a Deus pela vida dele, pela vida da Tânia que estava aqui, já fugiu, né? Mas daqui a pouco ela chega no ladinho dele ali, eles podem até ficar mais pertinho, não pode não. Ainda tem que manter, mas nós vamos ver se a semana conseguimos, pelo menos para a família. Né? Não pode ficar o Thomas e a Patrícia tão longe aqui, né? Tem que estar mais pertinho aí. Né? Não tem problema dar beijinho não, né? Se marido e mulher, aí ó, só super gênios ativar. Mas é bom demais nós estarmos aqui. Nós vamos falar hoje sobre restituição. E a restituição, ela é algo que Deus restituiu muitas coisas para muitas pessoas. Quando nós vamos na palavra de Deus, nós temos muitos exemplos de restituição. E quando nós entendemos, e quando nós temos a palavra de Deus como o norte para a nossa caminhada, o que acontece? Por que a palavra de Deus foi deixada a nós? Acho que essa é a premissa de tudo, porque muitas pessoas acham que, mas ler a palavra, ler a Bíblia, eu vou ler só por obrigação, eu vou ler porque eu vou fazer um checklist ali, e eu vou ler porque, puxa, o pastor está falando para ler. Não, na verdade a palavra de Deus, queridos, a hora que vocês entenderem, ou vocês já entenderam, que a palavra de Deus é a base da nossa caminhada, e isso fica muito mais fácil, porque tudo que nós vivemos, fica tudo mais simples, porque aqui a palavra de Deus é fonte de sabedoria, é fonte que pauta as nossas decisões, a nossa caminhada. Então, quando você está passando por um momento de perda, nada melhor do que você ir para a palavra de Deus e ver o que Deus já fez em relação à restituição para muitas pessoas. E você vai conseguir entender que as perdas, elas podem ser decorrentes das nossas ações e dos nossos pecados. Tem muitas pessoas que perderam casamento, porque decidiram desobedecer, decidiram pecar, decidiram adulterar. Tem pessoas que perderam emprego, porque decidiram achar que é esperto. Tem pessoas que perderam saúde, porque mandaram ver na Coca-Cola. Mas sabe, quando nós pensamos que as perdas, elas vêm como consequências das nossas ações, tem muitas perdas que vêm de uma forma natural. Nós perdemos a liberdade. Muita gente ficou, sabe, é ruim, você tem que andar de máscara, você não consegue mais dar beijo, dar abraço. Isso é uma perda inestimável para nós, né? Que na nossa cultura, onde o abraço é gostoso demais. Sabe, e aí nós perdemos um pouco a nossa liberdade. Agora você não pode sair como você saía antes, você não pode ir nos lugares com a liberdade que você ia antes. E tudo isso faz parte de algo que nós não fomos culpados. Independente se esse vírus surgiu do nada, de algum lugar, de uma experiência, sei lá o que aconteceu. Mas o que acontece é que ele é real, ele está aí e está levando muitas pessoas a perder a vida. Mas independente se é uma perda que veio decorrente dos nossos pecados, das nossas atitudes, das nossas ações, ou se é uma perda decorrente de algo que fugiu do nosso controle, que vem de algo natural, veio uma tempestade e eu perdi a minha casa, e de repente pegou fogo, e alguma coisa aconteceu, independente das suas perdas. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que não há limite no processo de restituição de Deus. Não há limite. Quais as perdas que você tem sonhado em restituir? E eu pergunto ainda, quais os sonhos de restituição que você já abandonou? Sabe, olha, eu não vou casar mais. Tem gente que já falou assim, pessoas novas, 45 anos, fiquei viúva, não vou casar mais.
Ou de repente, Deus colocou um sonho no meu coração, e eu comecei a caminhar nesse sonho, e veio no primeiro embate, no segundo, falei, não, vou desistir. E às vezes, a restituição de um sonho, ela não é um plano de Deus. A restituição de um sonho é um plano de Deus, mas você se rejeita tomar posse dessa promessa. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver como Deus trabalhou a restituição para muita gente, para muitas pessoas. Mas hoje eu quero basicamente trazer uma palavra que está lá em Jeremias 33, que vocês, acho que dá para abrir aí, acho que dá, certo? Daí depois Mas assim, Jeremias 33, ele está falando da restituição da promessa para o povo de Israel. Quem era o povo de Israel? Quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, Deus escolheu uma linhagem, escolheu um homem, falou assim, esse aqui, os descendentes serão meus filhos. Quando ele escolhe Abraão, ele chama Abraão, falou assim, você será uma bênção, eu vou te abençoar para você ser uma bênção, e eu abençoarei suas gerações. Então o povo de Israel, ele vem, e até a vinda de Jesus, o povo de Deus era o povo de Israel. Tanto que nós vamos ver a batalha do povo de Israel com os filisteus, com vários outros povos. Por quê? Porque existia um povo que era chamado povo de Deus. Quando Jesus vem, Ele morre, ressuscita por todos nós, e Jesus ora por nós, e Ele se entrega por nós, a partir do momento, lá em João 1,12 vai dizer que todo aquele que crê, aquele que recebeu Jesus é dado o direito de ser chamado filho de Deus. E aí não é mais limitado aos israelitas, mas agora a igreja, os filhos de Deus, é o rol de pessoas que tomaram uma decisão e entregaram a vida para o Senhor Jesus. E esse texto ele vai falar de uma restituição para o povo de Israel. E nós vamos ver ali 33, do 1 ao 9. O texto vai dizer assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor, o que fez a terra, o Senhor que formou e firmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados por servirem de defesa contra a rampa e o cerco da espada, na luta contra os babilônios. Elas ficaram cheias de cadáveres de homens que matarei no meu furor, ocultarei nessa cidade o meu rosto por causa de toda a maldade. Todavia, tratarei a restauração e cura para ela, curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá, de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os pecados de rebelião contra mim. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor, de glória, diante de todas as nações que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e prosperidade que o Senhor lhes concede. Esse texto é um texto profético. Deus, Jeremias, ele tem um chamado profético de Deus. E nesse chamado profético de Deus, como é que funciona esse chamado profético? Porque antes da palavra de Deus, antes do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus falando com o povo, Deus falando com as pessoas, através de um profeta. Então Deus chegava para Jeremias, vai lá e diga para o povo isso. E aí Jeremias ia lá e dizia para o povo isso. Agora vai lá, Amós, diga isso para o povo. E Amós ia lá e dizia isso para o povo. Natã, vai lá e confronte Davi. Natã, como profeta, foi lá e confrontou o rei Davi. Mas o que acontece? A palavra vem sendo registrada, e a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Então tudo aqui é a palavra de Deus, e hoje as profecias estão aqui. E existe o dom profético, e eu posso ser profeta, desde que eu esteja profetizando de acordo com a palavra de Deus. Mas aqui, Jeremias, ele estava com uma palavra profética. Vamos entender um pouco o contexto. Ele recebeu uma missão muito complicada.
O povo de Israel e de Judá, eles tiveram muitos reis corruptos, e eles estavam ali, idólatras, e eles faziam tudo que desobedecia a Deus. A minha pergunta: você tem feito algo que desobedece a Deus? Você tem feito algo? Porque como aqueles reis foram colocados numa posição de destaque, uma posição onde eles tinham tudo, mas eles decidiram desobedecer a Deus, e essa decisão teve consequência. De repente Deus tem dado muita coisa para você, tem dado muitas oportunidades para você, mas você tem desobedecido a Deus, e isso tem gerado consequência, e você não sabe por quê. Mas sabe, e aí o Jeremias, ele foi chamado, e ele estava no meio do reinado do rei Josias, que tenta dar uma consertada um pouco da situação, mas os líderes corruptos, sem temor a Deus, tomam conta. E com a decadência, com as consequências pela desobediência, Jeremias recebe a missão de pregar a submissão à Babilônia. E ele chega assim: vocês vão ter que ficar escravos da Babilônia. E essa palavra é muito dura. E aí o povo vai, e ele é tomado pelos babilônicos. Os babilônicos eram a pior escória que tinha naquela época, certo? E aí aquele povo achando: não, mas Deus vai nos libertar, Deus vai nos libertar, Deus vai nos liberar. Aí Deus fala para Jeremias: vai lá, fala para esse povo que eles vão ficar 70 anos lá. Pode construir casa, pode ir arrumando o cafofo lá, porque não vou liberar tão cedo não. E não adianta querer sair antes. Vocês vão ficar 70 anos no exílio babilônico. Sabe, o que acontece? De repente você está passando por um meio de uma provação, que é consequência do seu pecado, que é consequência daquilo que você fez. E Deus está falando assim: não está o tempo ainda de eu te abençoar com essa restituição. E eu preciso entender que existe um processo de ensino acontecendo. Existe um processo acontecendo onde Deus quer que você saia muito mais forte. E quando nós vamos para lá, nós vamos ver, só para ter uma ideia, um pouco como é que estava a situação. Jeremias 3, um pouco antes, veja o que essa palavra diz. Durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse para Jeremias: você viu o que fez Israel, a infiel? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de uma árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria a mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora Judá viu essas coisas. Queridos, Deus se entristeceu com a atitude. Quando nós olhamos para o povo de Judá, e quando nós fazemos a transformação e aplicando nas nossas vidas, eu quero te dizer que você pode obedecer ou pode desobedecer a Deus. E às vezes você acha que isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu quero te dizer que Deus é aquele que olha para você, e Ele quer te abençoar, é aquele que quer te fazer vitorioso, vitoriosa, é aquele que quer realmente desenvolver todo o teu potencial como homem, como mulher, como profissional, como marido, como esposa. Mas se você não deixar Deus trabalhar em você, se você insistir pela desobediência, isso vai entristecer muito o coração de Deus. Mas Deus, Ele não duela com o seu caráter. Ele não duela com o seu caráter, e dentro do caráter de Deus está a justiça. E quando Deus nos criou em imagem e semelhança de Deus, Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. E nós precisamos exercer o livre-arbítrio com temor e com tremor. Porque obedecer a Deus é uma decisão. E é uma decisão que de repente muitas pessoas acham: ah, mas se eu começar agora eu tenho muita coisa para acertar. Eu tenho muita coisa. Eu estou viciado em pornografia, eu estou nas drogas, eu estou na bebida, E começa a relativizar. E eu quero te dizer o seguinte: você precisa dar o primeiro passo. Porque quando você olha o processo, você precisa encurtar essa linha da vida na restituição. Tem muitas pessoas que falam assim: quando eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Eu tenho um casal que eu encontrei com eles há 17 anos atrás. E aí nós fomos visitá-los, e chegamos lá, e eles falaram assim: não, nós somos crentes. Somos crentes, só que a palavra que eles falavam não condizia com alguém que temia o Senhor.
as atitudes que eles relatavam, parecia ser muito relativo. E eu lembro que nós estávamos conversando e de repente veio o assunto de dízimo. Eles falaram assim: quando nós pagarmos todas as nossas contas, nós vamos ser dizimista. Quando nós tivermos isso, nós vamos ver aquilo. Eu achei estranho. Mas passou 17 anos, 18 anos, e acho que até hoje. Hoje estão separados, divorciados, porque o relativismo numa área contamina as demais. Não se engane, porque se você tem os quadrados da sua vida, então aqui está a tua vida espiritual, aqui está a tua vida emocional, aqui está a sua vida íntima, aqui está o seu trabalho, e são caixas em você que, se uma contaminou, se você não usar as que estão boas para sarar essa vai contaminar tudo. Sabe aquela maçã podre que apodrece tudo? Você já viu uma maçã boa? Já viu uma maçã boa tornar uma maçã podre boa? Você já viu? Olha, digamos lá, eu tenho lá uma laranja, ela fica tudo aquele negócio meio gosmento, né? Então assim, tem uma laranja boa e tem uma laranja podre. Eu vou falar assim, eu vou encostar essa laranja boa aqui nessa podre, e essa podre vai ficar boa. Já viu isso? Eu nunca vi. Agora, se eu pegar essa laranja boa e colocar podre junto, o que acontece? Essa aqui vai apodrecer. E assim as áreas da nossa vida. Se de repente você está aqui e você tem uma área da sua vida que você insiste em guardar esse pecadinho de estimação, e aí eu quero ser restituído, e aí a restituição não vem, porque existe uma decisão que você precisa tomar: eu preciso sarar essa área na minha vida. Eu preciso, de repente tem uma falta de perdão lá do teu passado, diante daquele tio. Você precisa enfrentar, restaurar, não deixe debaixo do tapete. Ah, mas foi um abuso. Eu estava vendo sobre uma senhora, já com quase 50 anos, que não conseguia ter uma relação saudável com o marido, porque havia um tio que tinha abusado dela com 6, 7 anos de idade. E nem o marido sabia. E ela nunca conseguiu se relacionar, entregar totalmente ao marido sexualmente, emocionalmente, porque existia um bloqueio na mente dela. Um bloqueio que, enquanto ela não enfrentou, ela não se libertou. Quais os bloqueios que você tem, que você precisa enfrentar? Queridos, nós precisamos enfrentar e fazer uma faxina. Fazer uma faxina. Em que área que você busca restituição? Será que é na tua saúde, no teu casamento, com os teus filhos, nas drogas, no seu emprego, equilíbrio emocional? Eu não sei. Mas o que acontece é que muitas coisas são tiradas de nós, às vezes por nossas atitudes e muitas vezes pelas atitudes dos outros. Certa vez eu caminhando com um rapaz homossexual, que fisicamente parecia uma mulher, e a hora que eu vou conhecer um pouco a história, havia um abuso lá na infância, havia uma rejeição da mãe, havia uma efeminização da mãe, havia uma decepção do pai. Sabe, isso, ele não consegue voltar lá atrás, mas essas marcas destroem o futuro. Se você tem algo que ainda Deus está trazendo na tua mente como algo não restaurado, se você não entender que você precisa às vezes voltar e enfrentar isso que você deixou lá atrás, não restaurado, para poder viver o novo de Deus, você vai continuar escravo, escrava dos seus sentimentos, desses bloqueios. Você precisa marcar um encontro com o seu passado, voltar lá: eu vou restaurar isso aqui, ponto, isso não me escraviza mais, isso aqui está enterrado, isso aqui está resolvido, eu vou olhar para frente. Ah, mas o meu pai foi muito carrasco, e meu pai morreu, e agora? Resolva isso no seu coração, diante de Deus, e trate isso, busque ajuda, mas não deixe isso continuar te escravizando. E isso está impedindo você de experimentar a restauração.
Queridos, quando eu vou para esse texto lá de Jeremias, nós vemos ali que para restituição, Deus ele deixa muito claro aqui, eu quero restituir. Está na hora desse povo voltar. Eles já ficaram 70 anos, agora havia uma palavra profética dizendo assim: eu quero restituir para os meus filhos a liberdade, eu quero restituir as terras, eu quero restituir a vida. Sabe o que acontece? Deus quer restituir para você, Deus quer restituir algo no teu coração. E a primeira coisa que acontece aqui, para restituição, clame ao Senhor. Veja ali no versículo 3, clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Que você não conhece, clame a mim. Então de repente a restituição envolve, primeiro, um clamor. Primeiro, uma decisão de você buscar a presença de Deus, porque Deus promete, clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Queridos, ao utilizar o termo que você não conhece, está passando a ideia de que o povo não aprenderá os planos ocultos de Deus, ele não tem como você saber todo o processo. Quando você clama a Deus, quando você busca a presença de Deus, a intimidade com Deus, Deus orienta os teus passos. E você caminha nesses passos pela fé. E quando você caminha nesses passos pela fé, Deus ele vai direcionando cada passo que você vai dar o seguinte, ele não vai revelar tudo, porque quando ele fala aqui, responderei e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, você não vai conhecer tudo, você não vai, por quê? Porque existe um processo, que se você souber de todo o processo de Deus, você vai atrapalhar. Tem coisas que se Deus te revelar tudo que Ele quer fazer na sua vida, você vai atrapalhar. Quantas pessoas que jogam fora oportunidades com o Senhor, porque querem dar uma ajudinha para Deus. Eu lembro de uma irmã muito querida, e ela me procurou, e ela estava com uma dificuldade numa casa, de um financiamento que ela não conseguia pagar, e aí ela conseguiu um dinheiro para tentar negociar. E aí ela foi lá para negociar com o proprietário lá, com uma imobiliária. Nós oramos e nós definimos o valor, e ela já tinha o valor, e eu peguei e fui com ela até na porta da imobiliária. Eu fiquei orando no carro, ela foi com o carro dela, eu fui com o meu, né? Porque eu não ando com alguém do sexo oposto que não seja minha esposa, minha filha ou minha mãe. Né? Mas ela foi com o carro dela, eu fui com o meu, eu cheguei lá na frente, eu fiquei orando, e ela foi lá para dentro. Nós oramos ali, ela foi, daqui a pouco ela volta. E ela falou assim, eu acho que vai dar certo. Porque eu falei para eles que eu recebi uma herança em São Paulo e tal. Eu olhei para ela e falei assim, que herança? Não tem herança, mas eu falei, porque daí dá uma verdade na história. Falei, minha irmã, olha o que você fez, nós não oramos. Nós colocamos diante de Deus, para quê? Mas a necessidade de dar uma mentidinha, vamos dar uma inventadinha, vamos dar uma aumentada aqui. Então, Deus estava trabalhando um processo para fortalecer a fé, e de repente eu quero dar uma ajudinha para Deus. Eu acho que Deus não vai conseguir não. Acho que Deus não vai dar conta não. Queridos, eu sempre falo, já falei várias vezes nesse púlpito aqui, o impossível só é impossível até que Deus o faça. Mas Deus não quer somente restituir aquilo que você está precisando, aquilo que você está buscando. Deus quer que você tenha uma experiência sobrenatural com Ele. Com Ele. Quando nós olhamos aqui, existia algo que Deus poderia simplesmente falar assim, Jeremias, vai lá e pegue o povo e traga de volta. Estão libertos. Era Deus que estava libertando. Mas quando Deus fala assim, eles clamarão a mim e eu mostrarei coisas insondáveis. A palavra de Deus é muito clara, e o que Deus queria é que o povo desse um passo em direção a Ele. Quando você dá passo em direção a Deus, você vê o sobrenatural de Deus acontecendo e agindo e movendo na sua vida. Pare de querer dar uma forcinha para Deus. Pare, porque isso vai te destruir. Isso faz com que você perca a oportunidade de ser restituído tudo aquilo que um dia foi tirado. Lá em 1 Pedro 5,8,
quando nós vamos lá em 6, 1 Pedro 5, 6, ele vai falar sobre isso, sobre orgulho, como o orgulho faz a gente perder tanta coisa. Daí no versículo 7 ele vai falar sobre a ansiedade, lança sobre ele toda a ansiedade, mas no versículo 8, ele diz assim, mas vigie e ore, porque o diabo inimigo de vocês anda ao redor, como um leão, procurando a quem possa devorar. Pense num momento, num tempo onde Satanás está fazendo a festa. Tem muita gente usando a justificativa da pandemia para relativizar princípios e viver na lama, deixar ser dominado por Satanás. Eu quero te desafiar, não deixe ele te dominar, porque nós somos do Senhor, nós temos um Pai que é tremendo, nós temos um Pai que é eterno, que tem cuidado e tem nos protegido. Queridos, e quando nós vamos continuar, o Jeremias, na profecia que ele recebe do Senhor, existe uma outra palavra muito, muito forte, aonde Deus ele promete não somente a restituição, mas ir além da restituição. Todavia, tratarei restauração e cura para ela, curarei o meu povo, diz o versículo 6, e lhe darei muita prosperidade e segurança. O que o povo estava buscando era liberdade para voltar lá. Mas Deus promete prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Queridos, a promessa de Deus é muito maior. E essa é a promessa para você. Você crê nisso? Amém? Amém? Estão aqui? Oh. Amém? Então tá bom, amém. Queridos, existe uma promessa de cura, de restituição, de prosperidade, de segurança. Deus fala em mudar a sorte. Sabe que muitas pessoas andam atrás da bênção. E eles andam atrás da bênção. E aí eles vão lá e conseguem a bênção. Só que a hora que eles conseguem a bênção, eles abandonam a Deus e perdem o que Deus tinha além da bênção. Quantas pessoas já passaram por aqui, que vieram no nosso culto, que vieram aqui buscando restauração no casamento, vieram buscando, e aí Deus restaurou, a hora que restaurou o casamento, agora nós estamos felizes da vida, maravilha, deixa Deus de lado, vamos assistir um Netflix, vamos assistir um Faustão, quinta-feira à noite, nós vamos ficar jogando videogame, FIFA, Minecraft, qual outro? Diga aí, César, qual o outro videogame que tem aí que você gosta? Ah, faz tempo que você não joga? Muito bem, por isso que teu casamento está bom, hein? 100% fortalecido. Futebol. Quarta-feira foi 5-3 no Mengão, né? Mas tudo bem, vamos voltar para a mensagem. Mas sabe o que acontece, queridos? Tem muita gente que decide abandonar Deus a hora que ele conquista aquilo que aos olhos dele ele estava pedindo. Mas Deus promete ir muito além. Por isso que quanto mais próximo de Deus eu estou, mais próximo eu estou na fonte da bênção. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Cristo é o caminho que me dá acesso às bênçãos de Deus. E o Espírito Santo que está em mim é que me capacita a viver tudo que Ele tem planejado para mim. É tudo para viver tudo que a palavra de Deus me desafia a viver. Deus não quer somente restituir, Deus quer ir muito além. Ah, perdi meu emprego, eu quero a restituição do meu emprego. Não, mas pode ser até, não vou falar nenhuma profissão aqui, senão vou estar julgando, mas pode ser aquela mais simplesinha. Não tem problema não. Não, Deus quer te dar o melhor, Deus quer te dar além, Deus quer te dar melhor do que aquilo que você tinha. E muitas vezes você vai ter que dar uns passos para trás. Eu lembro que há 13 anos atrás eu estava em Brasília, e eu trabalhando lá, e eu recebi, foi os 2 melhores anos da minha vida, profissionalmente falando, e eu estava preparado para uma grande colheita, mas pense numa colheita na vida profissional. Aí de repente, minha sogra com AVC aqui em Curitiba, e nós lá, e aí, vamos colocar a família em primeiro lugar. E nós decidimos não negligenciar um princípio bíblico. E quando eu e minha esposa decidimos voltar com a minha filha para cá, nós não tínhamos ideia do que Deus ia fazer. E Deus estava confirmando o chamado pastoral. E Deus estava trabalhando na minha vida.
E certamente hoje eu tenho muito mais, em todas as dimensões, do que eu teria lá em Brasília se eu tivesse ficado lá. Porque houve uma obediência, onde eu olhei para a promessa de Deus e não para as circunstâncias. Quando eu voltei, quebrou, errou, frustrou, todo mundo, muita gente, todo mundo não, muita gente me julgou. Mas só que eu sei em quem tenho crido. E a minha caminhada não é firmada pela conveniência, mas pela convicção. E é esse o desafio que nós temos. Você caminha por convicção ou por conveniência? Por conveniência, isso aqui é bom, então vou fazer. Eu vou dar uma relativizada aqui, vou dar uma ajustadinha aqui. Convicção não. Eu vou em cima da palavra de Deus. Se Deus fala isso, queridos, eu não sou perfeito. Deixa eu até deixar muito claro aqui, sou pecador. Mas uma coisa eu sei, que cada dia que passa eu tenho tentado buscar mais santidade diante do Senhor. Eu tenho tentado sondar meus pensamentos. Eu tenho tentado sondar meu coração. E eu sei que se Deus não agir na minha vida, eu vou cair. Eu vou me destruir. Porque existe em mim algo chamado natureza pecaminosa. E essa luta do espírito com a carne, ela é constante. E quanto mais eu tento fortalecer o espírito, mais a carne quer atacar. Essa luta está lá em Gálatas 5,16. Existe uma luta acontecendo. E eu preciso alimentar aquilo que eu quero que vença. E a carne é fraca mesmo, porque ela tem perdido para o espírito. Tem muitos homens que falam, a carne é fraca. Eu digo homens porque o homem é mais jaguara. Mas assim, mas tem muita mulher também, que fala, a carne é fraca. Mas fala isso para dizer que não conseguiu resistir à carne. Se não conseguiu resistir, a carne é forte. Mas a minha carne é fraca, porque o Espírito tem vencido. Deus tem honrado. Deus tem me colocado cada vez mais um desejo de honrar minha esposa, cada vez mais um desejo de fazer o que é certo, cada vez mais de servir ao Senhor com alegria, e não deixar qualquer coisinha, não deixar essas marolinhas virar tsunami na minha vida. Eu preciso olhar para o Senhor e viver daquilo que Deus sonhou. Eu quero te dizer o seguinte, Deus não quer somente restituir isso que você perdeu, que Deus está trazendo à tua mente agora. Deus quer ir além. Teve o casamento restituído, Deus quer ir além. Deus quer ir além. Não quer somente a restituição no casamento, quer que você seja uma bênção para abençoar outros. Quer que você viva tudo o que Ele planejou para você. Queridos, eu preciso acabar e indo para o final. Para fechar aqui, nós vamos vendo que a restituição mudará a sua perspectiva de quem é Deus. Quando nós entendemos a restituição, que a restituição vem de Deus, a nossa cosmovisão muda, porque eu deixo de simplesmente ter um Deus que eu vou com a farinha de condão, pum, e Ele me devolve, e Ele me restitui, e Ele me abençoa. Não, eu desejo adorá-lo, eu desejo amá-lo. Veja ali no versículo 8, eu os purificarei de todo pecado que cometerem contra mim, perdoarei todos os pecados de rebelião contra mim, então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que eu faço por ela. Elas tremerão e temerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Queridos, Deus tem a intenção de que você seja uma fonte de alegria, de louvor e de glória, que nós possamos ser fonte de paz, de prosperidade. Não caia na armadilha de que, porque como nós tivemos uma onda de teologia da prosperidade, onde você fazia barganha com Deus, muitas pessoas têm corrido de ser próspero financeiramente, por exemplo. Você pode ser próspero financeiramente. O dinheiro é amoral. O que você faz com ele é que vai fazer a diferença. Muitas pessoas têm falado assim, esse negócio de você ir na igreja todo dia, ou toda semana, ou você ir numa célula, ou você ler a palavra todo dia, isso aí é legalismo, isso aí é fanatismo. Como eu já fui chamado de fanático. Como eu gostava de ser chamado de fanático, é isso mesmo. Sou fanático. Jesus é o meu mestre. Eu quero continuar sendo fanático dele. Mas não sou fanático, eu quero ser imitador. Eu quero ser alguém que viva para honrá-lo. Então, a restituição, ela muda a tua perspectiva. Para tomar posse da restituição completa é necessário perdoar e abandonar a rebelião contra Deus.
Quando nós temos os relacionamentos, nós precisamos entender que os nossos relacionamentos, se nós não cuidarmos, eles acabam impactando no nosso relacionamento com o Pai. Eu conversava sobre um irmão que ele vive, o pai dele já faleceu, o pai dele já não está mais aqui, ele vive preso ainda a um sentimento. Há um sentimento de que meu pai era muito mal, ele me fez sofrer muito, sabe? E ele não consegue perceber o quanto isso escraviza a sua vida. E essa visão que ele tem do pai terreno dele, que fez mal para ele, influencia da visão que ele tem de Deus. E a perspectiva dele de Deus é de um Deus limitado, é de um Deus que não cuida, é de um Deus que não ama, é de um Deus que abandona, é de um Deus carrasco. Qual que é a tua visão que você tem de Deus? Qual a visão que você tem do nosso Pai eterno? É de um Deus carrasco? É de um Deus que... Queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus, a perspectiva de Deus tem que ser correta, que é a perspectiva bíblica. Eu creio num Deus que é justo, mas é amoroso. Nem sempre Ele vai passar a mão na tua cabeça. Muitas vezes Ele vai deixar você ter as consequências dos seus pecados e dos seus erros. Mas Ele vai estar de braços abertos para te abraçar, para cuidar de você. O nosso Deus é aquele Deus que é amor. Ele não sente amor. Ele é amor na essência. E quando nós decidimos amá-lo, nós estamos amando o que é a mais alta descrição do amor, porque é o verdadeiro amor, que é a essência. Quem é Deus para você? Qual a tua perspectiva de Deus? Versículo 8, ele vai falar ali: eu purificarei todos os pecados que cometeram contra mim, e perdoarei todos os pecados e a rebelião contra mim. Você precisa vir diante do Pai, pedir perdão dos seus pecados, parar de se rebelar contra Deus. Aí ele finaliza: será para mim, você, será para Deus uma fonte de alegria, de louvor e de glória. Alegria, louvor e glória. Queridos, existem promessas do Senhor para a sua vida. Promessa de restituição, promessa de uma nova vida, promessa de um novo tempo. Se você não tomar posse dessa promessa, quem vai perder é você. A promessa está aí à tua disposição, mas você precisa sair da tua zona de conforto. Ninguém cresce se não sair da zona de conforto. Ninguém cresce ficando paradinho, ficando dentro do casulo. Saia, venha buscar, vá em direção ao verdadeiro Deus. Não abra mão de nada do que Deus quer restituir na sua vida. Nada. Seja um relacionamento, seja um filho, seja um casamento, seja um emprego, seja a paz, seja o amor. Não abra mão, porque Deus não abre mão de você. Você pode fechar seus olhos. Eu não sei como que essa palavra tocou o teu coração. Nós estamos na primeiro culto presencial. Você que está aqui pela internet também. Não sei como é que Deus tocou o teu coração. Mas Deus quer restituir na sua vida. Deus quer restituir para que você seja um semeador na vida de outros. Deus quer restituir teu casamento para que você seja bênção para outros casamentos. Deus quer restituir tuas finanças, essa prisão financeira que você se meteu porque Ele quer fazer você próspero para abençoar outras pessoas. Deus quer restituir a paz, para que você seja um promotor de paz. Deus quer restituir teu emprego, para que você possa chegar na empresa e fazer a diferença, dando evidência do poder dEle. Deus quer restituir. Deus quer restituir. Se você está aqui nessa noite, eu quero colocar um desafio para você, ou se você está aqui pela internet, de repente você precisa hoje iniciar com a primeira restituição, que gera todas as demais consequências, que é a restituição da vida eterna.
Quando o pecado entrou no mundo, ele tirou do homem a eternidade, que era o projeto inicial de Deus. Mas Deus mandou o seu Filho, Cristo Jesus, para vir morrer pelas nossas vidas, ressuscitar, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. De repente você está aqui, você nunca entregou sua vida ao Senhor. Ou você está nos assistindo, você está conosco participando desse culto, você nunca entregou sua vida ao Senhor. Eu faço uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Você fez essa oração, eu quero orar por você. Você pode levantar uma das suas mãos, se você fez essa oração. Se você está aqui nessa noite, levante uma das suas mãos onde você está. Eu quero orar por você. Graças a Deus. Pode baixar. Mais alguém? Mais alguém? Se você está aqui, está tomando uma decisão hoje, levante sua mão. Se você está aí na internet, coloque no chat aí. Vai estar sendo disponibilizado um WhatsApp, você vai poder também compartilhar sua decisão. Nós queremos orar por você. Agora eu quero falar com você que está aqui nessa noite, que precisa restituir algo. O que é que Deus trouxe à sua mente, que você precisa hoje colocar nos pés da cruz, dizendo: Deus, eu preciso dessa restituição. Se Deus está tocando no teu coração para restituir algo, eu quero que você se ajoelhe onde você está, que você coloque: eu quero essa restituição, Deus. Restitui essa área na minha vida, restitui a minha paz, restitui a minha integridade, restitui o meu emprego, restitui esse relacionamento, restitui as minhas finanças. Coloque de joelhos aonde você está. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar e quero clamar para que Deus faça a restituição. Muitas pessoas já estão aqui ajoelhadas, e eu quero desafiar você a colocar diante do Pai. Se você está aí na sua casa, se coloque de joelhos onde você está aí também. Declare aí para o Senhor: Senhor, eu creio na restituição do Senhor. Eu creio. Mas eu não quero só a restituição, eu quero também ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Queridos, se é a tua saúde, eu quero clamar aqui para que o Espírito Santo queime no teu coração agora, que você consiga sentir a presença dEle, trazendo uma restituição que começa de dentro para fora. Comece com uma entrega, começa com uma decisão, onde eu coloco e confio diante do Senhor, onde eu renovo minha fé diante de Deus, dizendo: Deus, eu coloco, porque eu quero sim ser restituído diante do Senhor. Eu quero restituição, eu quero que o Senhor me restitua aquilo que um dia Satanás tirou de mim, que um dia eu joguei fora, que um dia o mundo tem tirado de mim. Coloque diante do Pai. Restituição, restituição. Deus quer restituir a sua vida, a sua paz, a sua integridade, o seu nome no SPC, os seus relacionamentos. Deus quer restituir tudo, tudo aquilo que se dá um testemunho negativo. Quando eu falo em nome no SPC, Ele quer restituir a retirada do nome, o nome limpo. Só para deixar muito claro. Mas eu não sei o que Deus está falando no teu coração. Mas ore e coloque diante do Pai. Ore e coloque diante de Deus. Vamos orar. Deus amado, está aqui seu povo, está aqui a sua igreja. Muitos irmãos e irmãs ajoelhados, prostrados diante do Senhor, clamando por restituição. Ó Pai, como o Senhor restituiu a liberdade para o povo de Israel, restituiu o patrimônio, as terras, como o Senhor restituiu na vida de José, como o Senhor restituiu na vida de Davi, como o Senhor restituiu na vida de tantas pessoas. E eu coloco esses irmãos e irmãs diante do Senhor. O Senhor conhece cada pedido que está aqui nessa noite, cada pedido que está sendo colocado no seu altar nessa noite. Vem com amor, com graça, com poder. Traz restituição, Senhor. Traz restituição, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Toca cada coração aqui. Toca cada coração aqui, Senhor. Que nós possamos ver, homens e mulheres, saiam daqui hoje vibrando, vibrando, vibrando com o novo do Senhor, com aquilo que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Por quê?
porque é nada além do sangue é que nos restaura e que nos traz a nova vida. O sangue do Senhor na cruz traz um novo tempo para nós. Abençoa, Deus, a vida de cada um que está aqui prostrado nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor.